Boa noite, pessoal. Começando mais um TV Quarto Poder Convida. Hoje com dos políticos de mais renome e peso que a gente tem aqui no Norte Pioneiro, né, pai? É uma honra recebê-lo aqui na TV Quarto Poder. Seja muito bem-vindo e boa noite, Jorge Nunes. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luiz Carlos. É um prazer estar aqui com vocês, participando da TV Quarto Poder. Eu sempre acompanho as entrevistas que você e o Luiz Carlos têm feito. E estamos aqui para bater um papo aí. E obrigado pelo maior político de peso da região. Eu estou realmente precisando dar uma melhoradinha no peso. Jorge Santamarina, pela convivência com um amigo muito especial que nós temos lá, José Luiz Teodoro Tililim, ele contava histórias, era gambá e cascudo, era isso na história de Santamarina. Isso era histórico na nossa região. De repente você se elegeu prefeito e foi para uma reeleição sem adversário. Como é que você fez para apaziguar e conseguir essa proeza em Santamarina? Isso é raro não só aqui no norte do Paraná, como no país inteiro, né? Um prefeito reeleito sem adversários. Olha, Luiz, eu sempre criticava o posicionamento de divisão que tinha em Santa Mariana, desses termos pejorativos, quer dizer, o cascudo e o gambá não tem culpa, mas se usava como, eu não vou em tal festa porque lá só vai ter cascudo, eu não vou em tal aniversário, eu não vou em tal evento porque lá só vai ter gambá, sabe? E eu sempre me incomodei com isso. E eu, assim, apesar de ter uma posição política dentro do município, eu não gostava desses termos, né? E até que veio a eleição em 2012, em que nós tivemos candidato contra, né? E aí ficou todo mundo perdido, porque o Bolinha veio ser meu vice, que era de um lado político. E eu, de outra ala política, também candidato, e o nosso adversário era do nosso grupo político. E aí o pessoal ficou perdido, e isso foi muito bom, porque ninguém podia falar que tal candidato era do lado A ou do lado B, não era nem cascudo e nem gambá. E o que foi importante para acabar com isso de vez, foi uma administração sem perseguição, sem só os amigos do rei que teriam chance de ter acesso às coisas que são, que são, vamos dizer assim, que tem que ter dignidade para oferecer para a população, acesso direto à saúde, acesso a todos os benefícios da assistência social, a conjuntos habitacionais dentro da lei, sorteio, aí vai para um concurso público, não importa, sabe, a coisa foi seguindo a lei. E a população gostou do que viu, gostou dos investimentos, nós reestruturamos o município, mas não deixamos também de fazer uma boa assistência social, dar uma saúde com dignidade para a população de Santa Mariana. Foi a partir disso que, sem perseguição, sem ter passar a mão na cabeça de ninguém e também sem ter os amigos na política, nem os cargos políticos públicos nós demos lado, você entendeu? E aí, com isso, a população gostou do que viu e fomos candidato único, porque não que não tivesse pretendentes, mas as pesquisas que eles faziam sempre dava de 80% a 90% de possibilidade de reeleição nossa. Aí foi que não saiu o candidato, né? Legal, é uma coisa rara, né? A gente vê, porque a oposição sempre, pelo menos para marcar território ali e manter o capital, né, que a oposição tem, eles costumam lançar candidato, pelo menos para isso. E era tão notório, porque eu que conheço, nós, né, que conhecemos Santa Mariana antes da sua administração.
E depois foi realmente um divisor de águas. Então, para a própria oposição, falou assim, gente, não vai dar pé. Vamos deixar essa história para lá. E a época, Jorge, que você estava prefeito ali, coincidiu com o período que eu estava na 18ª Regional de Saúde, ali na Vigilância Sanitária. Sim. E eu lembro muito do que você fez no Hospital de Santa Mariana, que foi uma coisa assim revolucionária, né? Sim, sem dúvida. A saúde, ela tem uma repercussão imediata. Então, nós pegamos o hospital, administração pública, com o hospital fechado há 5 anos e meio. Que a população não tinha acesso a tomar um soro, não tinha acesso a fazer uma sutura, tudo era Santa Casa de Cornélio Procópio. Então, realmente nós estávamos em estado de calamidade pública na área da saúde. Nós tínhamos um posto de saúde funcionando para a cidade toda. E realmente não tinha uma ambulância nos distritos, né? Tanto o distrito Quinzópolis quanto o distrito Ipanema, as pessoas infartadas chegavam a ser transportadas numa caminhoneta aberta por falta de condições de ter uma ambulância no distrito. Então, realmente, o estado era de calamidade e eu, assim, há 10 anos atrás, que agora dia 3 de janeiro de 2023, vai fazer 10 anos que nós reabrimos o hospital com qualidade. Temos orgulho de ver tanta gente passando por cirurgias de região oeste do Paraná, região a 19ª, 17ª, sabe? Então, vem pacientes vamos dizer assim, de grande região, né? De várias regiões do estado do Paraná, sendo beneficiado com cirurgia. Nós nunca vamos saber quem são essas pessoas. É um bem incomensurável que está sendo praticado. Sim. O hospital continua, né, hoje com 400 cirurgias mês, 150 em oftalmologia, cataratas e joelho. Vem pessoal de São Miguel do Iguaçu, Cafelândia, Lobato, tem Ângulo, tem várias cidades que a gente não conhecia, nem por nome, né? Missal, sabe? Então, Mercedes, várias cidades da região oeste, daqui, Porecatu, de Florestópolis. Então, é um orgulho a gente ver, assim, tomar uma atitude administrativa e isso se tornar bom para o município, que antes da pandemia não tinha mais fila de espera em mais de 20 especialidades de cirurgia. E hoje uma pequena fila pode ter por conta de ter ficado 2 anos, né, durante a pandemia sem as cirurgias eletivas, mas que já está retomando e em breve nós também não teremos mais fila dentro do município de Santa Mariana, né, por conta disso. Então, assim, 10 anos atrás você falar numa PPP, uma parceria público-privada, não era comum, sabe? Então foi algo que 2 loucos, eu e o Dr. Glauber, nos encontramos e as coisas aconteceram. É verdade, Dr. Glauber. Jorge, você deve ter então algum ortopedista bom dentro de um hospital que hoje você administra. Sim, eu concluí o mandato, retornei ao meu serviço de auditor da Receita Federal. Logo em seguida pedi minha aposentadoria e pude aceitar o convite do Dr. Glauber para administrar o hospital, né? Hoje eu estou ali há 1 ano e meio, mais ou menos. A experiência tua como servidor público da Receita Federal deve ter sido fundamental, o conhecimento profissional que você tinha para aplicar isso na administração pública, né? Eu falo assim que quando eu me colocava como candidato a prefeito, eu falava que eu estava preparado por vários fatores, né? Uma que eu fui contador, escritório de contabilidade, você tem acesso a muitos clientes, aos problemas, né? E passei pela parte pública, que fui auditor fiscal da Receita Previdenciária, depois Receita Federal, aonde
a gente até fiscalizava municípios, né, grandes do estado de São Paulo primeiro, depois aqui da nossa região, quando eu voltei para Londrina, né? Então, lógico que o conhecimento, a base de ser auditor, de ser contador, de ser né, ter comércio, a vida ensinou muita coisa, né? Então eu falava que eu estava preparado para devolver muita coisa que Santa Mariana me deu quando eu era novo, né? Que a gente vem de uma família muito pobre e criado sem pai desde 15 dias antes de eu nascer. Depois fui criado pela mãe até os 14 anos. Aí ficou 4 irmãos e a gente se virou, cada um né, dentro da sua profissão se deu bem na vida. Então, a gente estava bem, vamos dizer assim, preparado para exercer uma função. Politicamente eu tinha sido vice do seu Zé Polônio em 2001 a 2004, também aprendi muito. Depois eu fui uma legislatura como vereador, de 2009 a 2012. E em 2012 eu fui candidato a prefeito e fizemos as 2 gestões. Ô Jorge, e com base quando você terminou o segundo mandato ainda com uma aprovação muito grande, tanto é que o seu vice hoje está prefeito, né, em Santa Mariana, mas eu tenho vários amigos em Santa Mariana. E é consenso, conversando com eles, inclusive hoje, né, que eu fiz story falando que o Jorge ia estar aqui conosco, o consenso é volta Jorge. Tem possibilidade, Jorge? Eu brinco com o pessoal e falo, OLX, desapega. Mas nós temos assim uma visão de governo e não uma visão pessoal. Sim. Nós temos uma parceria muito boa com o Bolinha, com o Zé Luiz e logicamente, me incluo no meio, né? Mas nós estamos tendo a experiência o vice sempre em Santa Mariana, ele foi sempre deixado de lado, né? Mas da gestão minha, o Bolinha teve participação. Até o meu sobrenome, em vez de Jorge Nunes, era Jorge Bolinha, de tanto que o pessoal falava no vice. Ele não e era o vice, decorativo? Não, ele teve legal. toda a autonomia, trabalhou junto, viajou junto, conheceu as emendas que a gente buscava, ele estava junto. Então, ele participou ativamente do processo, né? E agora a eleição dele, ele teve 74,26%, quer dizer, quase 75% dos votos válidos. Muita coisa. Então, a gente vê que a aprovação da população na parceria que fizemos entre o executivo e a população de Santa Mariana foi reconhecida. Eu tenho um orgulho muito bom disso, né? Que olhando para trás a gente vê que foi feito muita coisa mesmo, que a gente fica contente de ter podido realizar tanta coisa, né? E agora o futuro, o Bolinha está administrando, pode ir para a reeleição, o Zé Luiz é um potencial candidato, né? Então a gente não é hora da gente discutir política, até porque, né, o Bolinha está com 1 ano e 8 meses, tem muita coisa para acontecer no município e a gente não tem um projeto pessoal, nós temos um projeto de governo para que a Santa Mariana avance cada vez mais, sabe? Então, tem dado certo, com a gestão do Bolinha vai fazer 12 anos que esse grupo está junto e está desenvolvendo o município. E o nome mais forte que a gente luta é o nome de Santa Mariana. Então a gente pode ter esses nomes que a gente falou, são potenciais candidatos na próxima, né, com a grande possibilidade do Bolinha ir para a reeleição, o Zé Luiz e o nosso nome. O que não deve ser uma tarefa fácil para o prefeito atual, tomara que seja competente, mas substituir um prefeito que foi reeleito sem adversário aumenta seguramente a responsabilidade dele, tomara que esteja à altura então.
Jorge, antes de entrarmos aqui na política estadual e nacional, algumas curiosidades com relação a Santa Mariana. Você é marianense, nascido em Santa Mariana. Sou marianense, nascido em Santa Mariana. Na cidade ou zona rural? Na cidade. Na cidade. Na cidade. A Santa Mariana do Fênix Clube, de embates que tinham entre procopenses que frequentavam os bailes. Vocês iam lá roubar as namoradas do Em Santa pessoal de Mariana, Santa Mariana. quem me contava essas histórias era o Tililim, Ah, que tinha um grupo aqui de Cornélio que brigava com o grupo de Santa Mariana. Quais são as lembranças boas que você tem dessa época da juventude em Santa Mariana, Jorge? Olha, Luiz, nós temos... a gente foi criado numa cidade pequena, onde a gente tinha orgulho de dizer que podia dormir com a janela aberta, com a porta aberta. Sempre foi uma cidade segura, né? E hoje ainda continua aquela cidade com uma qualidade de vida muito boa, né? Mas, assim, de infância e juventude, a gente tem saudades do Cine Plaza, né? Que era o nosso cinema, o Fênix Clube, onde as festas, os bailes, né? Arara Vermelha, baile tradicionais que nós tínhamos. É lógico que hoje mudou muito, né? Tanto é que esse local do Fênix Clube ficou aí quase 20 anos abandonado, né? Nós conseguimos resgatar e uma associação que eram proprietários transferiu para o município a troco de impostos e com o compromisso nosso da gente preservar a arquitetura, a fachada, né? E manter o nome do Fênix, né? Mas nós estamos construindo ali um cine-teatro para 302 pessoas e uma obra orçada em 6 milhões de reais e que vai atender, vamos dizer, de Jacarezinho a Ibiporã, nós não temos nenhuma cidade que tenha um cine-teatro. Então, a gente sempre... Uma das coisas que a gente sempre pensou é pensar grande, pensar para frente. Não adianta eu ficar lamentando que eu sou pequeno, que eu não tenho recurso, que eu não tenho condições e não buscar, né? Então a gente é um projeto a longo prazo que deve estar faltando aí uns 2 milhões de reais para a gente conseguir concluir. E que a gente, na política, eu tenho um pensamento que você não pode ser imediatista, sabe? Será que sou eu que vou colher os frutos desse investimento? Eu vou fazer um parque industrial, mas não vai dar tempo de eu colocar as indústrias. Quer dizer, eu invisto na educação, tem investimento que demora 11 anos para dar resultado no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, quer dizer, se você for imediatista e querer colher tudo para você, os méritos, os louros da aplicação de recurso, talvez você deixe estagnado o município. Então, não importa quem vai ser o prefeito na época que inaugurar o cine-teatro, que tiver as indústrias acontecendo, sendo implantadas ali no parque industrial, né, que a infraestrutura está sendo feita pelo atual prefeito. Quer dizer, tudo isso, a culpa é do imediatismo. O que eu vou fazer para mim ganhar voto? E como eu nunca pensei em voto, ele veio naturalmente, sabe? Então, essas lembranças da juventude, né, da gente perder o teatro, perder o clube, perder o cinema, perder o clube, e que a juventude não tinha opção, as nossas crianças não têm uma opção. Então, você vê bem, nós vamos ter turismo com o cine-teatro. Por quê? Se nós trouxermos uma peça boa, bons shows para você ouvir ali, para assistir dentro do cine-teatro, eu tenho certeza que Cornélio Procópio, os Bandeirantes, as cidades da região, vai para o município de Santa Mariana assistir esses eventos. Então você torna um município polo ali de ter a cultura, né, que tanto nós estamos vendo aí ser
ser difamada no país, mas que nós temos que dar valor. Nossas crianças precisam de cultura, precisam crescer gostando de arte, sabe? Você evolui muito. Então, e muita coisa disso, Luiz, por que nós demos valor? Porque você vai numa exposição em Londrina, você vai num show, onde quer que eu estava, eu sempre pensei assim, eu tenho condições, estou aqui, mas muita gente vai nascer, crescer e morrer e não vai assistir um cinema, não vai assistir um teatro, não vai assistir um show bom, sabe? Aí fizemos 3 Expomar em Santa Mariana, conseguimos levar shows de artistas reconhecidamente, né, bons e dar a oportunidade da população ter acesso, né, à cultura, à arte, né? Então, esse é o pensamento. Por isso que muita coisa assim é pessoal mesmo, sabe? De querer fazer dar certo e buscar e as coisas acontecendo. Eu quero aproveitar só um corte rápido, que eu tô encantada. É que eu faço política aqui em Cornélio, Jorge, senão transferi o título. Eu quero registrar, que me lembrei agora que o Lucas Fracaroli, que é de Santa Mariana, ele tá numa candidatura coletiva pelo PSOL, que é meu partido, em Santa Mariana. Então, um abraço pro Lucas. Pro João Luiz Teodoro Rico, beijo, muito obrigada. Melissa Lenze, Dona Ofélia Lenze, um abraço. E, em especial, pra uma professora muito querida, nós não nos conhecemos pessoalmente. Ela se chama Tatiele e ela é professora, salvo engano, de história. E ela tem um canal no YouTube, ela faz vídeos curtos, democrata maravilhosa. Procurem a Tatiele, consumam o conteúdo dela, que é muito bacana. Jorge, como foi para você, em 2018, especificamente, ter falado eu tenho um lado, e o meu lado não é o que tá todo mundo esperando? Pode completar aí, Papi. Saindo um pouquinho fora da pergunta, ao invés de transferir o título para Santa Mariana, talvez fosse o caso de fazer um convite para o Jorge transferir o título para Cornélio. Né? Verdade. Não, vamos deixar... Eu seria um forasteiro aqui em Cornélio Procópio e nós já temos exemplos de prefeitos que foram prefeitos em Cambé e tentaram ser prefeitos em Londrina e sempre foram considerados, né, forasteiros. Raul é um exemplo que tentou 2, 3 vezes ser prefeito, mas sempre era assim estigmatizado como forasteiro, né? É lógico que não tenho essa pretensão, né? Gostaria que os prefeitos que passassem por todos os municípios da região debruçasse e trabalhasse, né, assim, a gente sabe que nós temos bons prefeitos, uma boa leva de prefeitos, então a gente deseja sucesso, que eles, né, e tudo que a gente fez ali em Santa Mariana, a gente sempre tentou dividir com os colegas prefeitos, sabe? Tanta iluminação pública de LED que nós conseguimos chegar a 100%, já há 4 anos, né, que estamos 100% lá, já pagamos a dívida, né, terminamos já o pagamento do financiamento que foi feito. Então, várias outras, né, a saúde, várias outras coisas que o pessoal pergunta como é que é feito, como foi feito, a gente quer que o coletivo melhore, a gente quer que o que foi o sentimento da população de Santa Mariana seja o sentimento da população do Paraná, do Brasil. A gente deseja que tenha bons administradores, sabe? A gente tem que deixar um pouco assim. Eu fui eleito pela dor. O que é ser eleito pela dor? Eu não tinha carisma. Eu era considerado um cara fechado, um cara... também o estigma que os adversários colocam, às vezes pega, assim, entendeu? Então, mas a gente precisou matar um leão por dia para chegar, conquistar e depois mostrar que não era nada daquilo, né? Então, esse estigma de melhor prefeito, de ter tido uma boa administração, pegou e a gente foi na onda e a gente agradece ter esse estigma bom, né? Bacana. Você tinha feito uma pergunta, filha, de 2018.
Pode completar ela. Jorge, só voltando aí nessa questão talvez de uma certa antipatia que poderia afastar eleitor, a gente sempre tem dito que na política simpatia demais é quase que uma confissão de malandragem. O que a gente conhece de político malandro simpático é uma festa, né? Você tinha falado de 2018 com relação à questão presidencial. Sim. Nós observamos, Jorge, nas redes sociais, uma postura muito corajosa tua e contra a corrente, contra a maré em 2018, porque nós tínhamos o Haddad, candidato a presidente da República, debaixo de uma campanha para criminalizar o PT e criminalizar a política. Políticos dos mais diversos níveis se omitem num momento como esse para não se indispor com um lado ou outro do eleitorado. E você teve uma posição numa cidade conservadora, né, bem organizada, mas ainda conservadora, de apoiar um candidato progressista e democrata como o Haddad era naquela situação. Como é que foi isso, Jorge? Ou isso é teu mesmo? Quer dizer, você faz o que acha correto, independente de perder ou ganhar votos? Olha, eu sempre tive o pensamento que se eu vivesse na época da ditadura, eu estava morto ou eu tinha sido exilado, né? Porque a gente não aceita as coisas de cima para baixo ou se omite, né? Eu não consigo me omitir e quando estou à frente de um poder, igual era o Poder Executivo de Santa Mariana, eu não podia me esconder atrás de ficar em cima do muro ou de não mostrar meu lado. Eu sou do lado social. A administração nossa foi administrativa de reestruturar o município, mas nós olhamos as pessoas com carinho. Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com uma vulnerabilidade muito grande. Nós temos, né, uma boa parte da nossa população que são carentes, que tem essa vulnerabilidade para ser cuidada. Então, eu sempre pensei que não adianta ter governo se não for para pensar nas pessoas. E eu fui prefeito, eu não tive a honra de ter sido prefeito na época do Lula, porque eu tenho certeza que o avanço seria muito maior. Nós conseguimos 100 casas pelo Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas vão pagar de 80 a 200 reais e 10 anos a casa está quitada. Aí você vem com uma casa verde e amarela que vai ter 400, 600 reais de prestação para 30 anos. Quer dizer, onde está o subsídio? Onde está a condição de uma pessoa que ganha R$ 1.200 pagar uma prestação de uma casa, né? Então, o grande problema do Brasil hoje é o povo não ser politizado, sabe? Eu considero o Rio Grande do Sul um dos estados mais politizados do nosso país. Parece que eles pensam em quem votar, para escolher seus candidatos, tanto é que Tárcio Genro, Olívio Dutra, foram os primeiros governadores do PT, foram do Rio Grande do Sul. Então, vê bem, e nós já tivemos um oba-oba em 90, quando nós tivemos a eleição do Collor. Então, vê bem, eu lia na Folha, no Estadão, a gente lia sobre o grande problema que era em Alagoas, a família do pai dele, e aquele oba-oba com Collor de Mello, um caçador de Marajá. Nós já fomos enganados uma vez, e veio o impeachment, quer dizer, não chegou o final do mandato, com PC Farias, Pedro Collor, aquele o Brasil passar por aquilo e já era, vamos dizer assim, carta marcada quando veio com aquela aliança renovadora nacional, quer dizer, não tinha um partido com base, falava que não ia ter políticos na sua administração, primeiro que foi Jarbas Passarinho, que dava sustentação da ditadura. Quer dizer, então a gente começou a ver que era uma enganação.
Então, agora nessa eleição de 2018, analisando os candidatos, porque é isso que é ser politizado. Nada mais é do que você ver a vida pregressa, você ver a história do candidato e você analisar o que é melhor para a população. Agora, eu comparar a situação de 2018, que nós tínhamos um professor, um cara que tinha administrado a maior cidade do país, tinha sido ministro da educação e não tinha nada que desabonasse o seu nome. E um cara perfeito para administrar o país, na ausência do Lula, que foi tirado da maneira que todo mundo sabe. Então, eu pus o perfil de Haddad no meu Face e não escondia que eu tinha uma posição firme e forte contra a história de alguém que era do Centrão, que era dos nanicos lá, era do baixo clero do Congresso Nacional, 28 anos deputado, e não tinha nada apresentado, nenhuma proposta, nada de relevância. E pelo contrário, ninguém votou enganado. Se todo mundo participou da campanha, viu a campanha que foi feita pelas mulheres falando ele não, é porque já tinha vários momentos em que ele desprezou as mulheres, em que ele desprezou o problema de racismo, de homofobia, né? Se eu tivesse um filho gay, eu matava. Eu prefiro ter um filho gay morto do que... Sabe? Então, em tantos momentos que nós estamos vivendo, nós não podemos ser antiquados e viver ainda no século passado, né? O momento evoluiu, nós não podemos ficar ainda... Parece que no passado é que as mulheres ficavam... Você tinha o ditado que dizia, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Uhum. Hoje o pensamento é, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Tá aí a Janja, de ótimo exemplo. Sim, nós temos... As coisas mudaram. No Japão é que o japonês vai na frente e a mulher vai com 100 metros atrás dele correndo. Sabe? Né? Antigamente também. Sim, sim. Então, isso me indignava, saber a história do perfil desse camarada, e o povo começaram ali, sabe? E a gente via o apoio era nos veículos de alto padrão que tinha o nome dele, sabe? Não era os Fusquinha, mas o povo foi mais uma vez, foi naquela... Maria vai com as outras, sabe? Então, quando hoje eu escuto, eu fui Bolsonaro, hoje eu não sou mais, significa que é uma autocrítica que a pessoa está fazendo. Porque se nós não abraçarmos essas pessoas que hoje têm a coragem de dizer eu votei, mas hoje não voto mais, ou estou arrependido do que eu fiz, nós temos que abraçar essas pessoas, porque é com elas que nós vamos tirar essa situação que o país se colocou, né? É muito importante a gente que está nessa batalha aí, que não tem sido fácil. Na verdade, não começou em 2018, começou lá em 2016, quando nós dizíamos que o que foi feito com a Dilma foi golpe, né? E hoje todo mundo aí, quem tirou, né? Tá falando, não, realmente não houve crime de responsabilidade, então não tinha, porque então desde 2016 que a gente tá batendo nessa tecla, a gente tem que ter hoje um discurso como o Jorge bem não só um discurso, mas uma postura, né, Jorge, conciliatória, né, porque às vezes, como o Jorge falou, a princípio a propaganda do Bolsonaro tava lá em carros muito caros, um pessoal no poder aquisitivo melhor, mas aí o cidadão mais simples, ele pode até falar, mas espera aí, se essa pessoa tá apoiando assim, eu admiro essa pessoa, eu acho que ele pode ter razão e a gente sabe o que aconteceu, mas não tem como a gente hoje discutir com uma comida que mingou no prato e depois de tantas, pelo menos umas 600 mil mortes evitáveis. Você em 2018, Jorge, quando se opôs a esse horror, você esperava que fosse tão ruim como tem sido?
Olha, depois de um candidato eleito, você não pode torcer quanto pior, melhor. Sim. É a mesma coisa você torcer contra o piloto que está pilotando um avião para cair e você está dentro. Ou você torcer para o avião afundar, para o navio afundar e você está junto. Então, uma vez que a população escolheu, a gente sempre torce para que as coisas andem bem, sabe? Mas o sinal de extremista, né, de extrema direita, o golpe que foi dado em 2016, a pedalada fiscal. Quando você fala em pedalada fiscal, eu sempre pergunto o seguinte: se houve a pedalada que o Congresso cassou a presidente Dilma por causa da pedalada, e o Michel Temer tinha assumido o governo várias vezes e tinha assinado várias pedaladas também, por que o Temer não foi cassado junto? Uhum. Porque o mesmo assunto, o mesmo tema que a Dilma foi cassada, a situação do Temer era a mesma. Ele também tinha assinado alguns decretos vamos dizer, a pedalada fiscal foi usada por vários presidentes em termos de tirar o recurso da Caixa Econômica, pagar o Bolsa Família, devolver o dinheiro depois, você entendeu? Quer dizer, sem fazer aquele empréstimo oficial. Essa pedalada que foi a desculpa para dar o golpe, conjugada com retirar o Lula de poder se candidatar em 2018. Preso ilegalmente, sem prova. Só que eu vou dizer para você, a elite e o golpe, eles não pensavam em dar o poder para o Bolsonaro. Na época era o PSDB que era a bola da vez. Era esses todos se uniram, por exemplo, torcendo para que o Alckmin fosse o presidente na época. O golpe não foi dirigido para eleger o Bolsonaro. Mas só que o Alckmin não cresceu. Aí vem aquele salvador da pátria, começa a falar contra a corrupção e ninguém analisou a vida. Ninguém analisou nada dele. Aí a fakeada lá, que a gente sabe, eu não posso, eu não sou médico. A gente não afirma, eu nunca vi uma facada sem sair um pingo de sangue. História do Adélio ser treinado tiro em Santa Catarina com o filho do Bolsonaro. Quer dizer, como que ele pode ter ido lá para Juiz de Fora e a segurança de um presidente, de um candidato a presidente, é muito forte, é firme, não tem jeito de um sujeito chegar lá sabe? E ficou muito estranho que advogado que foi que defendeu o Adélio, né? Ninguém sabe até hoje, porque o PT não tinha interesse nenhum em defender o Adélio. E com isso, ele não foi num debate, ninguém conheceu ele, ele não foi no debate no primeiro turno, ele já estava bom o suficiente para ir para os debates com o Haddad no segundo turno, ele não compareceu. Então nós elegemos alguém às cegas, em termos de discussão, de projetos, em termos do que ele queria para o país. E agora, como ele está atrás nas pesquisas, ele foi no Jornal Nacional. Aí o povo pôde conhecer o tão despreparado que ele é quando ele tem que responder as coisas ao vivo, quando ele tem que pôr as ideias dele e aí quantas mentiras em pouco tempo que a gente ouviu dele. Sim, não teve sabe? Nenhuma resposta verdadeira, né? Então, quem conhece a política, quem conhece, sabe, viu a situação e olha, ele vai nos debates porque ele precisa ir. E agora que o povo vai ver em quem votou depois de 4 anos. Você entendeu? É tarde demais, sabe? Então eu não podia me omitir em 2018, como não me omito hoje. Eu sei que quanto a ganho político ou perder politicamente, né, eu acho que
é da vida. Sim. Se o pessoal acha que por causa das suas posições políticas não deve votar em você, eu não posso ter esse medo, você entendeu? Sim. Eu tenho que ser votado porque alguém dá valor e acha que eu vou ser bom para administrar. Mas não pode comprar minhas ideias, não pode comprar meus pensamentos, não pode comprar minha posição, sabe? Então, você tem que ter coragem de ter posição, de ser firme. Eu estou há 44 anos no mesmo partido. Quando eu fiz 18 anos, eu me filiei ao MDB, né? Agora que eu estou pensando para onde eu vou, né? Não sei que posição que eu vou ter daqui para frente. Mas depois de 44 anos, sempre no mesmo partido, nunca nadei a favor da corrente, sempre, sabe, se tiver que nadar contra a corrente, você tem que nadar. Não é agora com 61 anos de idade que eu vou mudar minhas posições e meu pensamento. Esse era um dos motivos, filha, pelo qual eu já tinha feito convite para o Jorge há alguns meses, voltei a insistir, exatamente por conta dessa postura diferenciada com relação à classe política de uma maneira geral. Jorge, nós temos, então, uma disputa para presidente da República que envolve o ex-presidente Lula e esse cidadão que tem aí a maior parte das 700 mil vidas perdidas por conta do negacionismo. Não quis comprar vacina. A indução do uso de medicamentos sem eficácia comprovada, que combateu o uso de máscara, que combate até hoje a vacinação de crianças, que comprou uma briga com o Dória, porque o Dória começou a aplicar uma vacina que ele não queria que fosse aplicada. E nós estamos na luta, Jorge. O objetivo até da criação da Quarto Poder foi exatamente para debater esses temas. Nós temos trazido deputados federais, democratas e de esquerda. É a maneira nossa de tentar, talvez com bastante atraso, politizar um pouco essa população que você acertadamente aponta como despolitizada e que por conta disso vota no pobre, por exemplo, votando no representante dos ricos, do interesse dos ricos e dos poderosos. Como é que está em Santa Mariana essa participação? Vocês estão se movimentando? É uma cidade conservadora como aqui, mas em Cornélio, e essa é uma boa notícia, a gente percebe já na cidade um equilíbrio muito maior de forças, porque aqui deu 73-27. Sim. Na eleição de 2018. A gente acha que o equilíbrio hoje é grande. Santa Mariana também está assim, Jorge? Na realidade, Luiz, o Paraná é um estado conservador, né? O sul do Brasil é um estado conservador. Então, da gente conseguir empate aqui no Paraná já vai ser uma grande coisa. Sim. Pela condição de estado conservador que nós temos. A região é uma retratação do que é o Paraná, você entendeu? Então, se a gente conseguir com que as pessoas dê valor no que tiveram no passado, consiga refletir o desastre que foi essa atual administração. Quando você fala em vacinas, né, que demorou 6 meses para poder resolver, dizendo que vacina da China não queria. E aí o Dória, que era então possível candidato a presidente, que desenvolveu no Instituto Butantan e que estava lá, nós devemos isso ao Dória. Apesar de eu não comungar politicamente com os pensamentos dele, mas ele deu um avanço muito grande em termos de buscar a vacina e desenvolver a Coronavac. E aí o presidente da República ia ficar como coadjuvante, porque o Dória ia colocar as vacinas em São Paulo, ia distribuir e ia fazer. Aí esse atraso, esse marketing, primeiro a falta de marketing para o povo se vacinar. A nossa cultura é desde criança vacinar. Vacinar contra sarampo, vacinar contra varíola, vacinar contra tudo. Por que você não pode... por que você
tinha que jogar o povo brasileiro contra a vacinação, dizendo que ia virar jacaré, que envolver que quem tomasse a vacina poderia pegar AIDS. Quer dizer, olha, a desinformação é crime. E ele que responda pelos crimes dele. Mas a primeira resposta que nós temos que dar agora é ignorar ele como candidato, sabe? O povo chamar de mito uma pessoa que é desprezível, sabe? É desprezível a condição do que ele fez com o país internacionalmente. O Brasil hoje é chacota nos outros países da Europa, sabe? Ir atrás da Rússia dizendo que foi comprar agrotóxicos e fertilizantes, sabe? Defendendo a Rússia em relação à Ucrânia. Quer dizer, isso, nós temos um apoio de um candidato oficial, que foi o apoio ao Trump. Quer dizer, o Brasil nunca se colocou numa posição de defender a bandeira dos Estados Unidos como ele fez, sabe? Então, tem muita coisa. O intercâmbio que o Brasil tinha no Mercosul e na América do Sul era muito bom para o país, sabe? Hoje não se dá nem parabéns, não parabeniza nem a eleição de um país vizinho, porque é de esquerda, sabe? Então, é a mesma coisa do cascudo e do gambá, sabe? Virou o país uma divisão de direita e de esquerda, sabe? Eu não vou fazer isso porque é de esquerda. Não, fulano é de esquerda, fulano é de direita, sabe? Nós temos que pacificar o país de novo, como aconteceu em Santa Mariana quando você começou a me entrevistar, sabe? O ódio que foi disseminado a desenvolver compra de armas, e lógico que a violência gera violência. Nós vimos em Foz do Iguaçu, quando o tesoureiro do PT foi assassinado, com um cara que grita Bolsonaro, sabe? Isso foi um crime político, sabe? Então, o país tem que ser pacificado, sabe? De novo. Tudo que falam que o Brasil vai virar Venezuela, que o Brasil vai ser isso, que o Brasil vai ser aquilo, o Lula já foi presidente 8 anos. Nada mudou, os empresários venderam, tiveram aquela onda da melhoria do salário mínimo. Uma coisa importante que eu tenho que dizer, Luiz, quando o Fernando Henrique foi presidente da República, que o Itamar já tinha lançado o Plano Real, porque todo mundo pensa que quem criou o Plano Real foi o Fernando Henrique. Não, foi o governo Itamar. Ele era um ministro da economia, lá da fazenda na época. Mas o Plano Real foi criado pelo Itamar. E o Fernando Henrique foi candidato, foi eleito, em cima disso, inclusive. Mas o salário mínimo era 70 URVs, 70 dólares, 70 reais. Ou seja, 1 por 1. E o sonho dos governantes era chegar a 100 dólares o salário mínimo. 100 dólares. Você ganhava 70 dólares. Veio a administração do PT e com aqueles aumentos, os ganhos reais no salário mínimo em relação à inflação, o que aconteceu? Nós chegamos a ter o salário mínimo a 326 dólares. O sonho era chegar a 100. E nós chegamos a 326 dólares. Com esse governo já baixou para 278 dólares. Então você vê bem, o que um torneiro mecânico desenvolveu e colocou o Brasil nessa situação. Eu vou pagar melhor vou pagar melhor o povo assalariado. Com isso o povo não faz poupança, ele consome. Ele consumindo, a produção aumenta. A produção aumentando, diminui o desemprego. Então você vê o que um torneiro mecânico fez com o país. Aí, o projeto Minha Casa Minha Vida, todo mundo, você não encontrava
pedreiro para Verdade. uma reforma na sua casa. De tanto serviço. Aí a vergonha da elite era que os aeroportos tinham se transformado em rodoviárias, porque todo mundo viajando, todo mundo consumindo, todo mundo comprando sua geladeira, seu fogão. Quanta gente não comprou seu carrinho? Então é isso que assim, aterroriza a elite, é de o povo voltar a ter as mesmas condições que teve no poder, quando o poder era do PT. Então nós temos que ter coragem de dizer que o povo precisa voltar a ter essas condições de vida, sabe? Sim. Então eu não posso estar bem e nossos vizinhos estar mal, sabe? Não adianta você fechar e pensar só no teu umbigo, porque você vê bem, hoje quem defende esse governo é os que estão ganhando porque o dólar está alto, porque a economia, em termos da dolarização, você viu que chegou os combustíveis. E aí, você aumenta o que você quer o combustível e depois diminui 2,50. Parece que você está fazendo algo de bom para a população, né? Sendo que você primeiro põe o bode russo, depois você tira o bode da sala, aí você é o salvador, né? Então isso a gente não pode, a gente tem que discutir isso. E quando você dolariza a economia, como foi dolarizada com esse preço, com esse valor enorme do dólar, a lata de óleo para o assalariado comprar, ela também está em dólar. Porque a base da lata de óleo é o soja. Aí o soja está em dólar, a população inteira vai pagar por isso. Você entendeu? Então, o pãozinho, o trigo está em dólar, tudo está em dólar, e o dólar em alta, a população, como você falou, diminui o tamanho da cesta que ela vai comprar quando ela recebe, se ela recebe o salário. Sabe? Então, nós temos que discutir isso, nós temos que colocar que é a população brasileira que está sentindo na carne, no osso, a situação que se encontra. A gente viajava para Brasília alguns anos atrás, a gente não via mais mendigo, pessoas andantes pelas estradas. A gente não via tantas pessoas morando debaixo de uma marquise numa capital igual São Paulo, São Paulo tem 60 mil pessoas vivendo nas ruas. Quer dizer, como que eu posso estar bem se, né, essas pessoas estão nessa situação? Pós-pandemia, piorou a situação. É como o pai ensinou pra gente desde pequenininho, e eu não esqueço, aqui em casa funciona assim, a gente aprendeu assim. Se eu tenho 2 pães e o meu vizinho não tem nenhum, então cada um de nós tem um, né? Não, a gente não leva o mundo partindo só de nós, mas sim do que a gente consegue para construir um todo bacana. A gente está encaminhando já para o final, Jorge, e eu vou aproveitar antes do pai fazer a última consideração, e o Jorge também, pedir para o pessoal que está nos acompanhando, quem é de Santa Mariana, região, que ainda não conhece a TV Quarto Poder, curta a nossa página, venha conhecer também os outros conteúdos, vários que nós temos aqui, muito bacana. E pedir também, que eu acho fundamental, Jorge, igual a gente está vendo aqui o Jorge, que é um político incrível, porque principalmente, eu acredito, ele tem essa visão social e é um bom gestor. E Santa Mariana só pôde sair daquela dualidade que tinha e do atraso que estava vivendo porque a gente teve um Jorge que se dispôs a entrar na política. Então, você que está acompanhando aqui, é muito necessário que você também se disponha. Que você estude sobre política, procure um partido que você acredite, se filie nele, dispute eleições municipais em 2024, junte grupos no seu bairro para discutir política, no seu serviço, com os seus vizinhos, porque tudo é político. Se você trabalha, é político. Se você tem água para beber, é político. Se você tem internet para assistir esse vídeo, é político. Então, essa história que eu não gosto de política não pode acontecer, porque é um desserviço com você mesmo. Então, estude sobre, se interesse e faça parte, porque temos o Jorge que tá aí como um bom político, mas a gente precisa de muitos mais bons políticos e por isso é fundamental que você esteja interessado fazendo parte também, né, Jorge?
Sem dúvida, a renovação tem que acontecer, novos candidatos. É por aí, nós temos que dar exemplo, nós temos que deixar um legado. E esse legado de que a política é boa, a politicagem é ruim, mas a política é boa, tudo acontece através da política. E eu me lembro daquela frase, né, que o camarada chegou pro político inglês e falou: você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa do bem, por que você vai se envolver em política? E a resposta, né, muitos companheiros já conhecem, que ele respondeu: a Inglaterra só será próspera quando os homens de bem tiver a coragem dos canalhas. Quer dizer, se você marginalizar a política e deixar só para os maus, ela vai só piorar. Então tem que ter gente boa, tem que ter gente do bem, tem que se envolver em política, sim. Através da política nós podemos transformar. Você tem que fazer a tua parte, é transformar onde você vive, sim, sabe? E eu vou dizer, eu vou deixar um recado para os prefeitos e para quem estiver politicamente nos ouvindo, nos assistindo. Sim, sim. Ele jogou tanta culpa nos prefeitos e nos governadores de que eles eram culpados pelo lockdown, pelas atitudes que os prefeitos tinham que tomar, né? Até às vezes polêmicas, as atitudes polêmicas de ter que fechar o comércio, de ter que ficar em casa, né? E a economia parece que tinha que sobrepor a vida, né? Se eu tiver a imunização de rebanho, vai morrer todo mundo que tiver que morrer, e aí nós estamos fora da pandemia, sabe? E com isso ele jogou prefeitos contra a população, jogou governadores, sabe? E agora eu queria que os prefeitos também repensassem a sua situação. Quer dizer, eles foram marginalizados perante um presidente da República, quando o país tinha que ter união para poder enfrentar uma pandemia, algo que acontece de 100 em 100 anos. Né? Sobrecaiu sobre nós, prefeitos, a atitude de tomar. E eu vou elogiar os prefeitos do Brasil inteiro que tiveram coragem de tomar atitude, senão essa pandemia tinha sido muito pior. Sim. Sabe, com você remando pedindo para fechar, e um presidente da República contra o lockdown. Você falando para tomar vacina, o presidente da República dizendo: eu não vou tomar, e vai virar jacaré, sabe? Fazendo a campanha contra. Quer dizer, se isso não é jogar a população a esmo e a própria sorte, o que é então? Sabe? Então, eu acho que os prefeitos têm que ter coragem de se posicionar agora, porque eles foram marginalizados. Então, ele continua jogando o ICMS, por exemplo, dos combustíveis, nunca aumentou o percentual. É que conforme o combustível fica mais caro, o ICMS aumenta na mesma proporção. Mas a alíquota não. Como que ele pode culpar o preço do petróleo, o preço do combustível, aos governadores? Sabe? Então, é cheio de jogar mentiras no ar, de jogar coisas, sabe? Foi a administração inteira assim. Então, eu acho que os governantes, os prefeitos, têm que ter coragem agora de se posicionar, porque eles levaram a culpa, sabe? Nós levamos a culpa, sendo que nós, não vou dizer que no começo da pandemia, estava todo mundo igual cego em tiroteio, todo mundo não sabendo para que lado, que atitude tomar. A cloroquina e a ivermectina é bom. Ué, só porque na Índia não estava morrendo ninguém, porque a pandemia não tinha alastrado ainda, e lá tomava-se a ivermectina e a cloroquina por causa de piolho, achava que aquilo lá, e aí começou a fazer propaganda para tomar, para poder não precisar de vacina. Né? Então isso eu vou dizer para você, quando você está no poder, você não pode fazer aquilo que você quer com a população. Você é líder. Muita gente te segue. Quantas pessoas de idade deixou de tomar a vacina e morreu? Porque confiou e acreditou no que o presidente estava falando. O que é isso?
sabe? Quando usa termos de genocida, de termos que são utilizados, é apropriado, porque você conduz a população para o lado que você quer. Você é líder. E o líder não pode tomar uma atitude que coloque a população em risco. Sabe? Então é isso que a gente tem que passar para a população, que os prefeitos tiveram peso de tomar atitudes para salvar vidas. E o desastre só não foi maior porque prefeitos e governadores tiveram vamos dizer assim, foram contra as atitudes do presidente. E tomaram as suas atitudes. Então, agora é a hora dos prefeitos darem o troco e dizerem, não, você me marginalizou e quer meu apoio ainda? Sim. Jorge, encaminhando já para o final, uma curiosidade, a gente ouve muito... Aqui em Cordélia, a gente passando por Santa Mariana, a gente via uma cidade realmente deteriorada antes do teu mandato. O asfalto era uma questão muito complicada lá, a questão da habitação. Então, eu gostaria que você abordasse as grandes obras. Tem um ginásio de esportes modelo para a região. Super creche. O estádio onde joguei futebol várias vezes foi também modernizado, foi reformado. O hospital que voltou a funcionar. Eu queria que você abordasse as obras de porte de Santa Mariana que vocês fizeram e que continuam fazendo ainda. E que você falasse um pouco do futebol, Jorge, porque nos bons tempos do Azul, me lembro de um time de Santa Mariana que tinha o Gilberto, Chifrinho, Juarez, o Gavião era goleiro desse time. E aí me lembro de você jogando futebol já veterano contra o nosso time na Água-Ativa, time do João Guilherme, que também era da Receita. Como é que foi o futebol na tua vida? Como é que era isso em Santa Mariana na juventude? E as obras, para finalizar, as grandes obras que você considera fundamentais para Santa Mariana. Eu estava lembrando hoje, minha mãe não deixava eu sair para jogar futebol com a molecada na rua. Eu fui gostar de futebol com o professor Ditinho no colégio, na hora da educação física. Que aí já era perna de pau, com 14, 15 anos, você já não... Então, eu nunca fui bom de futebol, mas adoro futebol. Se você quer saber se eu estou feliz, eu estou dentro de uma quadra jogando um futebolzinho. E saber que nossas escolas não tinham uma quadra coberta, sabe? A educação, sabe? O Carmela Dutra hoje tem uma quadra coberta, o Pedro Moreira tem a sua quadra coberta, o Ingrácia Zanqueta no Panema tem uma quadra poliesportiva coberta com própria para fazer uma apresentação tudo que nós temos no nosso ginásio de esporte lá no Panema é um modelo, não é do tamanho, não é um ginásio de esporte igual Santa Mariana, mas quem visita lá vê que é uma das melhores quadras poliesportivas da região. Então, vê bem, nós não tínhamos, nós reestruturamos o município em todas as áreas, sabe? A educação, eu acho fantástico a primeira coisa que nós fizemos foi ter um método próprio na educação, abandonamos todas as apostilas, tudo que era do governo e criamos um método próprio, instituímos o CEF, que é Sistema de Educação, Família e Escola. Dentro disso, todos os alunos a gente queria que tivesse um poder de igualdade, aí todos os alunos com uniforme, com tênis, meia, calção, short, saia para as meninas, camiseta, agasalho, sabe? E aí ainda era pouco. Nós fomos buscar todo o material, não tem mais lista de compra, desde o período que nós passamos a ser prefeito, não tem mais lista de compra, sabe? Lá, do lápis de cor ao caderno, a tudo que precisa, as crianças têm. Muita gente que chega de fora e põe uma criança na escola, fica admirado de ver esse avanço que foi, né? Então,
nós criamos um grupo técnico, né? Nós temos hoje uma equipe pedagógica com psicólogo na escola, na secretaria, psicólogo, coordenador educacional para as escolas especiais, coisa que escola particular não tem, nós temos dentro da equipe pedagógica. Legal. Então, a educação é o que eu falei, se você for... A saúde, ela é imediatista, ela aparece rapidamente o resultado. A educação não. Nós pegamos a nossa educação com 3,7 no IDEB e deixamos com 5,8. Olha. E para você crescer 0,1% é a coisa muito difícil. Então são metas que você coloca ao longo dos anos. E isso vai refletir ainda, porque as crianças de 0 ano, nosso Centro Municipal de Educação Infantil, já são estimuladas dentro desse sistema. E aí, quanto que uma criança de 0 ano vai dar resultado no IDEB? 11 anos depois. E você não está no poder nesse período. Então, não importa quem vai colher o resultado dessa criança que foi trabalhada desde a estimulação, a alfabetização e o investimento que elas precisam ter, você entendeu? Então, educação junto com a saúde foi um grande avanço que nós tivemos. Mas o esporte, né? Todo mundo gosta do futebol, né? Mas hoje nós temos uma pista de skate que é preparada para receber disputas nacionais, né? Nós temos uma quadra de futevôlei, nós temos 4, 5 arenas, o Bolinha está construindo mais arenas, construímos as 3 quadras, né, do Ipanema e 2 em Santa Mariana, e a reforma do ginásio de esporte, um ginásio de esporte que foi feito na época do Toninho Machado, lá em 1975, 78, e que nunca tinha sido terminado. Era um elefante branco que chovia mais dentro. Para ter uma partida de futebol, você tinha que ver o tempo. Então, do chão ao teto, aos vestiários, a tudo, nós praticamente fizemos o ginásio todo de novo, né? O campo de futebol, né? O gramado nosso sempre foi exemplar, sempre foi muito bom. Mas aí nós fizemos os vestiários, né? As cabines de rádio, e hoje é um orgulho, né? Quando tem as disputas da Copa Gulé e que o pessoal tem participado, ver a estrutura que nós temos hoje no esporte em Santa Mariana, sabe? Pista de caminhada iluminada. Então, assim, realmente teve um salto muito grande. Tanto é que nós pudemos, né, agora na administração do Bolinha, receber os jogos regionais nós tínhamos feito só sediamos 2 vezes o projeto Bom de Bola, que não é mais o PA Bom de Bola, porque hoje as meninas jogam também, né? Então o Bom de Bola nós sediamos por 2 vezes, sem ter ainda a estrutura que nós temos hoje. Aí agora nós sediamos os Jogos Abertos Regionais e os Jogos da Juventude, onde passou por Santa Mariana mais de 2.000 atletas. Então, a estrutura está sendo bem utilizada. Né? Nós estamos agora disputando a Taça Bronze. Né? Futsal, né? Futsal. E primeiro disputamos ano passado, né? Que o prefeito incentivou essa associação, tem dado incentivo, e de alto nível. Sabe? Se você tiver tempo, hoje, sábado mesmo, nós vamos jogar contra a União da Vitória. Aqui em Santa Mariana. Em Santa Mariana. O time se classificou com 3 rodadas de antecedência para a próxima fase, que começa os mata-mata. E a meta é subir para a Série Prata. Né? Então, isso tudo é resultado. Né? Como é que você vai sediar? Como é que você vai pôr um time? Como é que você vai... Então, tudo isso, você tendo a base e agora sendo bem utilizada, né, pelo prefeito, nós estamos levado o nosso nome de Santa Mariana para todos os lugares. E outra, todos os ginásios que Santa Mariana foi, em cidades grandes,
né? Fomos em Ivaiporã mesmo, eu acompanhei o time, fui lá assistir. Nenhum ginásio nós vimos do porte de Santa Mariana. Você entendeu? Então é um orgulho, né? Você investir. Muitos jovens não vai saber que nós fizemos é subir num caminhão e jogar na fazenda. Né? Isso é histórico, né? Então, mas hoje você não vê mais isso. Acabou tem. os times das fazendas, né? Acabou o futebol hoje. Se não tivesse a Copa Oswaldo Bernardes, essa Copa Gulé, que Santa Mariana já está na 3ª ou 4ª edição, se não incentivar, trazer os times de fora para disputar, assim, campeonato municipal às vezes dá 4, 5, 6 times aceitando atletas de fora, né? 2 campos de fazenda que me lembro de Santa Mariana, da Fazenda Figueira e da Ouro Verde, se não me engano, que Eu jogava na Boa Esperança, lá do Ademir Bernadelli. Boa Esperança. Boa Esperança. Joguei, sabe, família do seu Pascoal, lá do Sabione, que hoje tem o supermercado em Santa Mariana. Nossa, a família inteira gostava, ficava lá em volta, e a gente ia de caminhão e chegava lá. Então isso que é gostoso, sabe? Mas para você investir em esporte, você tem que gostar, sabe? Não adianta, ninguém faz aquilo que não conhece, não gosta. sabe? Se você na abertura dos jogos mesmo, dos Jogos Abertos, nós tivemos o Falcão lá em Santa Mariana e vários prefeitos da região. Nossa, mas que ginásio de esporte bonito, né? Então, é o nome da cidade né? Olha, eu quero fazer igual na minha cidade, ótimo. Incentiva, puxa os prefeitos a investir, você entendeu? Isso é muito bom. Nós temos que melhorar a região, nós não podemos ser uma ilha, não. Nós temos que ter tudo que foi bom, que a população aprova, tem que ser disseminado, tem que ser multiplicado, sabe? Nós temos que desenvolver nossa região. Bacana. Antes de você encerrar, filha, primeiro o encantamento com a entrevista. Sim. E aí já fica o convite, quase que uma convocação para participar mais vezes, Jorge, com frequência, até não só antes do período eleitoral, mas após o período eleitoral também, porque essas pautas são fundamentais, importantes e de rotina. Então não tem que parar de discuti-las só no período eleitoral. Sim, então a gente espera que você possa voltar várias vezes aqui para a gente abordar esses temas, que o papo foi esclarecedor e importante. Foi. Jorge, agradecer a disponibilidade de você ter aceito o convite, ter vindo aqui gravar conosco, né? Eu já ouvia, porque eu lembro dos seus 2 mandatos, de quando o pessoal falava bem, não o conhecia pessoalmente ainda, mas eu tenho certeza que muita gente da região, né? Principalmente quem for mais novo, não conhece e não sabia que a gente tem no norte do Paraná um político dessa qualidade. Então, muito obrigada pela disponibilidade, Jorge. Olha, vocês me põem isso aqui na minha frente e eu não paro de... Mas não tem limite de tempo mesmo, não. Político não pode ver o microfone. Não, mas essa iniciativa da gente bater esse papo, né, Luiz Carlos, eu tenho acompanhado pelo Face, às vezes tiro um tempinho e posto algum comentário lá, ou alguma coisa, mas não tenho muito, né, o tempo assim ainda é o que prejudica muito, né? Mas eu acho que a iniciativa de vocês de conversar, de politizar, de melhorar a vida das pessoas, de dizer que tem vida além desses governos que a gente tem assistido, que não pensa na população, que rapaz, eu pensei que eu não ia viver, sério mesmo, eu pensei que eu não ia viver para ver a nossa democracia ser abalada, sabe? Eu acho que isso é coisa do passado. Eu acho que, sabe, esse movimento que a PUC fez de dizer não, nós temos lado, o nosso lado é a democracia, sabe? Das pessoas tá se dizendo não, basta, sabe? Eu
eu vou falar uma coisa para você, a pior coisa que tem é você ter vergonha do seu administrador, da figura que pensa e fala por você. E eu tenho vergonha desse presidente que nós temos, sabe? Eu tenho vergonha. Então, e isso daí a população tem que sentir o mesmo, sabe? Eu não te estupro porque você é muito feia. Sim. Eu tive 4 filhos, fraquejei, tive uma... Olha só, rapaz, ele nasceu de uma mulher. E discriminar a mulher. Mulher tem que ganhar menos porque engravida. Olha quantas frases fortes. Mulher que... Olha, com todo o respeito, mas a mulher que vota num sujeito desse, ela não se respeita, sabe? Então, a homofobia, sabe? O racismo... Nós temos que dizer não, nós estamos num país, numa época revolucionária, que não, sabe, é muita coisa boa acontecendo, nós não podemos ter um líder que pense desse jeito, sabe? Então, eu dou parabéns para vocês de ter um programa, de ter essa abertura para discutir, né, a democracia, para discutir o governo, para discutir. Nós não podemos ter vergonha de se expressar, de falar, né? Nós estamos, pelo jeito, nós temos quase a mesma idade, né, Luiz? Quando jovem, eu sempre fui, já mostrava meus pensamentos, já tinha minhas posições, sempre foram do lado social, sempre foram de torcer para o independente. Olha, hoje, por exemplo, eu tenho um cara que eu admiro muito, que chama Guilherme Boulos. Rapaz, olha, esse cara deixar a vida cômoda de rico, junto com os pais médicos, e querer conhecer como que vive as pessoas que não têm teto. Na Argentina. Futuro prefeito de São Paulo. Então, e saber que tem gente que fala mal do Boulos. Sabe? O Guilherme Boulos é um Lula mais assim, vamos dizer assim, um Lula estudado. Sim. Sabe? Então, é um cara que você tem que dar valor. Nós temos que dar valor para esse pessoal que agarra, que luta pela população, que não importa a condição de ser marginalizado, sabe? Então, eu acho que está na hora da gente expressar isso, né? Sim. E nada mais do que faltando aí 40 dias para a gente eleger o novo presidente. E eu acho que 2 de outubro vai ser uma data histórica para o Brasil, da democracia voltar, do respeito com as pessoas, dignidade voltar, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos outro presidente no poder nessa época da pandemia, o resultado teria sido completamente diferente, sabe? Nós vivemos para passar isso, né? E espero que não dure mais só esse restinho de ano aí, para a gente voltar a ver as coisas acontecendo e as pessoas melhorar de vida. Sim. Perfeito. Jorge, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui na TV Quarto Poder. Curta esse vídeo, encaminhe para um amigo. Quem estiver aqui no ao vivo, depois o gravado ele vai ficar aqui também. E passar para o Jorge se despedir do pessoal. Isso, só faltou isso. Mandar um abraço para todos de Santa Mariana que Isso. acompanharam, né? Que participaram, acompanharam, curtiram, né? Mas o pessoal já me conhece, já sabe muita coisa que eu falei aqui, pode ser novidade para o pessoal da região, mas Santa Mariana já sabe o meu pensamento, já sabe como que eu me expresso e, né, já tenho uma boa parceria com a população. Mas mesmo assim, um abraço a todos de Santa Mariana e toda a região. Mariana, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Luiz, parabéns. E lógico que eu aceito voltar assim. De repente, legal. a gente vai comemorar junto aí uma bacana. volta da democracia ao poder. Bacana. Pessoal, é isso. Muito obrigada. E lembrando que votar errado mata. Então, vocês já sabem, né?
Outubro tá aí. Vamos todo mundo fazer um L. Boa noite. Tchau, tchau.